Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Histórias de Superação, e a próxima pode ser a sua. Hoje o nosso convidado, daqui a pouquinho eu vou estar apresentando ele, é um amigo de longa data e com certeza aqui nas instalações do nosso estúdio deve ser o primeiro a chegar, o último a sair, né? Por isso que ele chegou onde chegou. Daqui a pouquinho eu vou estar apresentando ele, tá bom? O nosso convidado se chama Henrique Borges Alves Júnior, nascido em Juiz de Fora em 9/6/66. 58. Eu não queria falar, mas ele falou. 58. 58. E quando eu disse que conheço de longa data, né? Tá pertinho de mim. Eu nasci em 64. Bom, o Henrique é casado com a Eliane Monteiro Alves, pai do Vitor, a quem carinhosamente chamamos de Vitinho, que virou Vitão, né? Pelo tanto que cresceu. Profissão, empresário no ramo da tecnologia, formado... agora tem que ter o óculos, que é muita coisa. Ele é formado em técnico em eletrônica, bacharel em teologia, bacharel em administração, pós-graduado em gestão empresarial e finanças, pós-graduado em neurociência, desenvolvimento humano. O homem não é fraco não, é bravo, cara. Então, pessoal, eu quero apresentar para vocês o Henrique. E aí eu quero dizer para vocês que para mim é uma mistura de emoção com gratidão. Emoção que eu tenho certeza que a história do Henrique, né, vai ser como muitas que nós, né, já apresentamos aqui, outras que nós vamos estar contando aqui, uma história emocionante. Com certeza, se alguém se superou é porque passou por dificuldade, o Henrique não foi diferente, né? E gratidão por dois motivos, né? Eu já falei com vocês aí no primeiro podcast, eu acho que no segundo também. O Henrique foi quem iniciou o meu filho mais velho, Luciano, nesse ramo da informática. Hoje ele tem nível superior, mas começou lá com 15 ou 16 anos. Pediu ao Henrique esse favor, ele abriu as portas e hoje meu filho também é o que é. Agradeço aí o Henrique. E o outro agradecimento é por ter acreditado no nosso projeto desse podcast. Como eu disse aí lá no início, né, a gente procurou vários apoiadores, patrocinadores, e eu até disse uma palavra meia dura, mas assim, é a maneira de falar, né? Tomei portar na cara. É claro que eu não tomei, eu não fui lá no local, né, eu mandei mensagem, liguei, e eu recebi, dos que eu contatei, a maioria não respondeu, outros responderam dizendo não, outros disseram que já tinha esgotado a cota de patrocínio, e aí a gente entende. Eu não sei o que me doeu mais, se foi não ter a resposta dos muitos que a gente contactou, ou de receber ou não. Não, eu não interesso, tá? Mas aí nós tivemos, né, 3 pessoas que acreditaram no nosso podcast. Um foi o Henrique, né, que abriu espaço aqui com o estúdio. Eu digo de novo, não sei quanto estaria custando o aluguel de um estúdio de podcast, mas isso também não veio ao caso. Então ele abriu, acreditou no projeto. E o outro foi o JD Adesivos, nosso amigo Daniel, quero mandar um abraço. Obrigado, Daniel. Mais tarde eu vou passar lá para pegar aquele outro adesivo, tá? E aí ele patrocinou os adesivos e a RV Premia. Tá? Para não tomar muito tempo, daqui a pouquinho eu vou dar passando o contato deles, telefone, endereço, tá? Mas esses aí acreditaram na gente. Então, Henrique, bom dia, muito obrigado aí por ter acreditado e por ter aceitado nosso convite, contar a sua história, que eu sei que é linda. Eu que agradeço, né? Fiquei surpreso com o convite, não cedi o espaço com essa intenção, mas você me convidou e eu estou aqui para contribuir. Bom dia para você, bom dia para os seus ouvintes, né? Para aqueles que vão participar, e dizer que é um prazer, uma honra estar aqui. Beleza, pessoal. Então, como o Henrique disse, né, ele nem esperava. Ele poderia, quando eu
eu fiz a proposta para ele de podcast, e ele impôs, não, então você vai contar a minha primeira história aqui, né? Que, querendo ou não, a gente vai divulgar, né, a empresa dele, que nem precisa, a Helmut já está consolidada no mercado, eu não sei se é a mais antiga de Juiz de Fora, se não for, mas é uma das mais antigas aqui em Juiz de Fora, né, que resistiu à pandemia, né, ele deve falar disso aí também. Nem sei se é a história de superação, mas é uma delas. Talvez ele vai falar dela aí também. Então ele podia impor, não, então já que você vai, eu vou abrir espaço. Não, mas ele não se preocupou com isso, né? A gente já contou 2 histórias aqui e eu fiz questão agora, né? Questão de tempo dele e meu, da gente estar contando essa semana. Então, Henrique, nós vamos começar aí pelas aquelas perguntas básicas, né, que a gente faz para todos os nossos convidados. A primeira é você definir o Henrique no dia a dia aí. Uma das mais difíceis, né? Luciano, eu me defino como um cristão, um servo de Deus, primeiramente, que é a coisa mais importante da minha Glória vida. a Deus por isso. Né? E um pai de família, um marido que procura ser o melhor que pode. Né? Eu sou um homem de 58 anos em que vive como tal, né? Que procura fazer o melhor que pode com os recursos que tem e ajudar as pessoas. É isso, o Henrique é isso, é uma pessoa simples, uma pessoa tranquila, humilde, e estamos aí, é isso. Legal, bacana. Família do Henrique, pais, irmãos. Meu pai chamava Henrique Borges Alves, né? Eu sou Júnior por causa disso, né? Minha mãe é Delma. E meus irmãos, nós somos 4 ao todo, tenho 2 irmãs acima de mim e um irmão abaixo de mim, né? Que é o caçula. E hoje cada um está para um canto do Brasil aí, cada um tocando a sua vida, né? E minha mãe continua aqui em Juiz de Fora, tá com saúde, graças a Deus, 86 anos, com saúde, né? Lúcida, então Deus tem sido bom conosco. Tá vendo? Eu não sabia disso. Para mim, a única irmã que você tinha era a Roberta, eu não sabia que você tinha mais irmãos. Tem a Simone e o Tônio, né? Legal. O Tônio está em Belo Horizonte, a Simone lá no sul de Minas. Beleza. Qual momento de emoção que já viveu no decorrer da sua vida? Não, aqui. Lembrança de infância. Aquela lembrança de infância da memória. Tem algum? Tem um monte? Conta uma aí, pelo menos uma pra gente. Ao longo de 58 anos, rapaz, lembrar de um momento assim fatídico da minha infância é complicado, mas deixa eu pensar aqui, o que eu poderia citar como momento de emoção. Tem uma história que eu guardo com muito carinho na minha mente, né? Que foi um presente que eu ganhei do meu pai, numa situação que eu achava que não ia ganhar nada. Eu tinha levado bomba na sexta série e já estava imaginando que eu não fosse, né, assim, receber nenhum presente de Natal e tal. E meu pai me deu uma bicicleta de 18 marchas na época. Legal. Né? Aliás, não, desculpa, de 10 marchas na época. E assim, aquilo me marcou, porque enquanto eu esperava uma correção, um castigo de alguma forma, né? Meu pai usou de generosidade, não só ele, minha mãe também, mas usaram de generosidade comigo, né? No momento que eu falhei, que eu fracassei, eu pude contar com o apoio da família. E isso mostra pra gente o quanto é importante você estar cercado de pessoas que te compreendem, que te entendem e que não te penalizam por aquilo, pelos erros que você comete, né? Mas eles enxergam a pessoa além do erro. Legal. Então, ainda que eu tivesse cometido essa falha na minha vida estudantil, a minha família continuou me amando e isso foi muito importante, foi muito marcante na minha vida. Bacana. Além desse reconhecimento, isso porque você não passou. Se você tivesse passado, aí vinha aí uma moto, um carro. Não, talvez não tivesse tido o mesmo valor. Eu acho que o presente não teria tido o mesmo valor, né? Porque seria como que um mérito. Aí eu passei, eu mereço. Né? E o que eu acho que marcou mais foi exatamente isso. Eu não mereço e recebi. Claro. Né? Então acho que isso foi muito marcante. Bacana. Então, agora, qual o maior momento de emoção que você já viveu no decorrer da sua vida? O maior momento de emoção que eu já vivi na minha vida, isso aí eu não tenho a menor dúvida, né? Que foi quando eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida do meu filho. Bacana. Isso aí foi, assim, para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Né? E eu me lembro, assim, sou capaz de contar detalhes mínimos, né? A respeito do assunto.
Pode falar. Porque a Eliane, nós deixamos para ter filho bem mais tarde. Então nós nos casamos e passamos 8 anos sem filhos. E aí, quando nós decidimos ter o Vitor, nós começamos a orar, pedindo a Deus que nos desse um filho com saúde, dentro daquilo que a gente normalmente faz. E nós fomos ao médico fazer todos os exames que precisavam ser feitos. E o médico falou com a Eliane assim, pelo tempo que você tomou anticoncepcional, você vai demorar aí uns 6 meses a 1 ano para engravidar. E aí, dentro de 2 meses, a Eliane começou a me sentindo enjoada, não estou bem, não sei o que, e tal. Eu falei com ela, você está grávida. Ela falou, não estou, o médico falou. Eu falei, vamos fazer o exame para você ver. E aí, a gente foi, conversou com ele, ele falou, é impossível isso acontecer, não tem como, né? Vamos fazer o exame. Ele pediu o exame e no dia que o exame ficou pronto, eu fui no laboratório buscar, eu estava trabalhando, eu fui no laboratório buscar. E aí eu não contive, né, a emoção, a curiosidade de ver o resultado do exame, e eu abri dentro do elevador cheio de gente. Eu abri e estava lá, positivo para gravidez. Legal. Rapaz, aqui me deu uma crise de riso dentro do elevador, as pessoas olharam para mim assim. Tem gente que chora, você deu uma crise de riso. Eu fiquei feliz, né, com aquele retorno e assim comecei a rir, as pessoas começaram a olhar para mim assim, o que esse cara está fazendo? Esse maluco. E aí eu comprei um buquê de flores, muito bonito, né, e comprei também um sapatinho desses de neném e levei lá no trabalho da Eliane, levei lá no serviço dela com um buquê de flores e uma caixinha com 2 sapatinhos. Aí eu falei, ó, tá aqui o resultado do exame. Então, assim, foi com certeza a maior emoção que eu já vivi na minha vida. E a segunda maior foi quando o Vitor nasceu, né? Que realmente foi, assim, muito, muito marcante na minha vida. Provavelmente o médico não conhece, né? A palavra de Deus que diz que o coração não pode fazer plano, mas a resposta certa e final, né? Exato. Vem do Senhor Jesus. Com certeza. Que benção. Então vamos lá. Henrique, em que você trabalhou antes de entrar no ramo empresarial? Foi muita coisa. Até que nem tanto. Eu comecei trabalhando um trabalho simples, né? Por exemplo, no meu bairro mesmo, quando eu era adolescente, eu fazia aqueles servicinhos que a gente faz para os vizinhos ali. Guardava uma areia, capinava um quintal. Eu comecei fazendo essas coisas para poder ganhar um troco. E depois eu fui trabalhar como balconista de padaria. Trabalhei como balconista de padaria, trabalhei como balconista de açougue, né? Tudo lá no bairro mesmo? Lá no bairro mesmo? Benfica. Benfica. Eu trabalhei naquela padaria da esquina da praça ali, que era do Zé Heleno, trabalhei lá na época. Depois no açougue eu trabalhei lá perto da minha casa mesmo, né? E trabalhei como instalador de telefone, tá? E enquanto eu já estava estudando o curso técnico de eletrônica, né? Então o professor nosso tinha uma empresa, ele chamou um grupo de estudantes, perguntou quem queria fazer estágio, e eu levantei a mão e ele me chamou para fazer o estágio lá. Aquelas telefone aparelho mesmo. Naquela época dos aparelhão fixo ainda, não tinha nem celular nessa época, né? A gente fazia tubulação dentro dos prédios, cortava a parede de Acho que não tinha nem aquele de tecla, ainda era aquele de disco. Era de disco. E tinha dia que eu ia para aula todo cheio de pó de tijolo, porque a gente quebrava a parede o dia inteiro para fazer a tubulação, para depois passar os cabos, para depois ligar os telefones. Então, assim, foi um período muito duro, né, da minha vida, porque eu trabalhava de 8 até às 6, depois ia de 8 até às 5, depois ia para o colégio 6h30 e a aula acabava 10h30. E eu morava em São Judas Tadeu. Então, assim, o ônibus demorava 1 hora do centro até lá. Então, eu chegava em casa 11h30, meia-noite, para poder dormir e no outro dia aquela rotina, né? De acordar cedo e trabalhar. Mas eu sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade de ter feito isso. Porque hoje, se eu sou quem eu sou, graças a esses momentos da minha vida, né? Das decisões que eu tomei lá atrás, de ser um cara trabalhador, de ser alguém que acredita no poder do trabalho, para poder conquistar as coisas que você quer. Porque o trabalho é isso, né? Hoje, infelizmente, nós vemos muitas deturpações do conceito de trabalho, mas o trabalho é isso, é uma forma de você conquistar, de você chegar onde você quer, né? Eu não tive muita facilidade com relação a isso, tá? Porque meu pai era militar, ele ganhava, naquela época ele ganhava pouco, ele tinha 4 filhos para sustentar, e as coisas realmente lá em casa não eram muito fáceis, não eram muito tranquilas não, com relação à questão de finanças. E aí eu fui vendo essa necessidade, fui trabalhando e conquistando, formei, e na minha formatura
no curso técnico de eletrônica, eu fui abençoado com uma vaga de uma empresa que estava procurando um técnico recém-formado aqui em Juiz de Fora. A empresa era de São Paulo e ia implementar um posto de assistência técnica aqui. E aí nós fomos lá fazer o concurso. De 11 pessoas, eu fui o escolhido da empresa para poder trabalhar lá. Trabalhei lá durante 12 anos. Então, nesses 12 anos, eu prestei serviço para a Caixa Econômica Federal, prestei serviço para bancos que hoje nem existem mais. Banorte, Unibanco, Banespa, né? Todos esses bancos, na época, foi naquela época da superinflação, então, o sistema bancário, Benge, Crédito Real, bancos que nem existem mais. E eu fiquei responsável pela manutenção de todos esses equipamentos. E aí eu trabalhava alucinadamente. Fiquei nessa empresa durante 12 anos, né? E depois, quando entrou o Plano Collor, que ele acabou com a reserva de mercado da informática no Brasil, a empresa não suportou a pressão das multinacionais e ela acabou fechando. Quando ela fechou, quando ela quebrou, né, a empresa realmente quebrou, ela faliu, e eu montei a Helmut. E aí eu comecei a minha jornada trabalhando num quarto lá da minha casa, depois aluguei. Nós vamos chegar na Helmut. Ok. Pessoal, assim, a história do Henrique, mas me fez lembrar, né? Assim, e brevemente eu vou estar contando a minha história aqui também. Eu trabalhei em várias coisas, já fui garçom, comi, eu fui muita coisa na vida, mas uma que me marcou muito foi uma época que eu estava desempregado. Meus filhos pequenos, o Felipe está aqui, né? Meu filho mais novo. E aí surgiu para mim a oportunidade de cavar 10 buracos lá no bairro Nova Benfica. Eu morava em cima da casa do meu sogro. Não tinha dinheiro, eu falei, vou encarar. Um buraco que batia aqui em mim, dessa largura, eu acho que de 1 metro, 1 por 1. E eu comecei a cavar esse buraco lá no terreno lá. Eu consegui cavar 5 buracos. Eu só parei porque minha mão estava sangrando. Já tinha feito escala, tinha estourado e começou a sangrar. E aí, assim, não aguentava mais, né? Tive que parar e... assim, levar alimento para os filhos, né? Não tinha estudo na época. Henrique, graças a Deus, né, estudou e fez o curso. Eu não tinha na época ainda. Para quem não sabe, eu vim terminar o ensino fundamental depois que eu cheguei do Rio para cá, já com 40 anos. A minha esposa chamou para a gente estudar, ela também não tinha ensino fundamental. Lu, vamos estudar, bora. Aí fomos lá, terminando o ensino fundamental. E aí demos mais um tempo, ela de novo, sempre ela, né? E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, né? Então a minha esposa é essa pessoa. Tudo que eu tenho hoje em dia, né? Foi Deus quem nos deu através de fruto do nosso trabalho, ela sempre junto, né? E aí, vamos terminar o ensino médio? Embora. Aí entramos na escola, já com filho pequeno, deixava com a sogra, ia estudar à noite, eu ainda trabalhando, aí terminei o ensino fundamental. E aí as coisas vieram melhorar depois que eu já terminando o ensino médio. Nunca tinha feito concurso na vida, aí abriu-se 3 concursos. Cesama, a MGS, né, que presta serviço para o Estado, e a Prefeitura. E aí eu me inscrevi nos 3, e aí nessa época na minha fraqueza, eu até questionava a Deus, já crente, olha, eu questionando a Deus, e aí questionando a Deus, por que não abria uma porta para mim? Entreguei para mais de 20 currículos na mão de dono de empresa, de chefe, e não, a próxima vaga é tua, e nada de me chamarem. E aí abriu esses 3 concursos, eu fiz os 3 concursos, aí passei nos 3. É como se Deus tivesse, como não, tenho certeza, Deus fechou aquelas portas, porque se eu tivesse entrado numa empresa dessa, né, que eu entreguei os currículos, eu não faria concurso. Então Deus fechou aquela porta, assim como ele endureceu o coração de Faraó, né? E aí eu passei nos 3 concursos. Aí é como se ele falasse assim, pronto, agora escolhe aí qual que você quer. E aí eu entrei na Cesama e estamos lá até hoje, 21 anos. Então é isso, tá? Desculpa, eu sei que a história do Henrique, mas assim, talvez
sirva de inspiração para você, né? Então, e aí depois dos 55 aos 60 anos, eu fiz 3 cursos técnicos: meio ambiente, zootecnia e técnico imobiliário. Isso depois de 60 anos, tá, pessoal? Então nunca é tarde. Então, para quem quer, ainda mais as facilidades estão muitas, cursos online, né? Escola aí, à vontade. Então hoje não tem desculpa. Mas vamos prosseguir aqui. Bom, agora nós vamos falar da Helmut, como e quando iniciou no ramo empresarial. Como, quando? Outra história, né? Vamos lá. Na verdade, como eu falei, eu trabalhava nessa empresa de automação bancária e eu fiquei sabendo que eu tinha sido demitido quando a empresa quebrou, né? Eu fiquei sabendo que eu tinha sido demitido por acidente, porque eu liguei para fazer um determinado chamado lá na empresa, para fechar um chamado lá na empresa, e a menina, a telefonista, falou comigo assim: ô meu ex-colega, tá tudo bem? Aí eu falei com ela: ex-colega por quê? Você vai sair da empresa? Não. Aí ela falou assim: você não está sabendo não? Eu falei: não sabendo do quê? Ela falou assim: não, depois a gente conversa. Eu falei: não, agora você começou, vai até o fim. Aí ela falou comigo que tinham sido demitidos todos os funcionários da empresa, que todos, no Brasil inteiro, eram mais de 300. Nós tínhamos sido todos demitidos e que a empresa estava fazendo os trâmites para poder encerrar e tal. E eu fui pego de surpresa num momento crucial da minha vida, porque foi o momento que o Vitor tinha acabado de nascer. O Vitor estava no hospital junto com a Eliane, porque o Vitor ele nasceu com um probleminha de pneumonia congênita, foi o que a médica falou, e ele teve que ir para o UTI neonatal. Então foi um choque tremendo, uma pancada muito grande que a gente recebeu, porque nós temos todos os exames de pré-natal, tudo que precisava ser feito foi feito, e todas as afirmações que os médicos faziam para nós com todos os exames o seu menino está saudável, o seu menino está perfeito, está ótimo, está tudo certo, está crescendo, está desenvolvendo, está tudo bem, a gente fazia ultrassom, está lá o braço, a perna, a cabeça, está tudo lá, está tudo certo no lugar certo, não tinha como dar errado. Mas aí, quando o Vitor nasceu, a médica que fez logo depois que o médico, né, tirou, porque foi cesariano, tirou o neném, passou para outra cuidadora, e essa mulher veio com essa conversa e internou o Vitor na UTI neonatal. E logo depois, né, enquanto o Vitor ainda estava lá junto com a Eliane, que a gente teve que ficar lá um bom tempo internado junto com ele, veio essa notícia da perda do emprego. Então, assim, eu fiquei na mesma situação que você estava relatando aí agora, né? Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer? Como é que meu filho acabou de nascer e eu tinha um emprego, eu tinha 12 anos de empresa, não é 2 dias, né? Não é 12 dias, nem 12 meses, são 12 anos da minha vida dedicado a essa empresa, e eu achava que, sinceramente, eu ia aposentar lá, porque era uma empresa que não tinha como dar errado, não tinha como quebrar, né? E então, por erro na gestão da empresa, a empresa infelizmente quebrou, né? Foi uma decisão que a direção da empresa tomou, e foi uma decisão errada, e levou a empresa realmente a finalizar, né, as suas atividades. E aí a gente ficou desempregado. E foi onde eu parei um dia, sentei, comecei a pensar e falei: bom, Henrique, o que você sabe fazer da sua vida? Eu falei: bom, o que eu sei fazer é consertar computador. Então eu vou continuar consertando computador. E aí, como eu já era muito conhecido na cidade, eu conhecia todo mundo das agências da Caixa Econômica, conhecia todo mundo dos outros bancos, aí a gente eu comecei a fazer um serviço para um, fazer um serviço para outro, faz aqui, vai ali, tal. Fui desenvolvendo essa parte, e até que... Isso na sua casa mesmo? Na minha casa, um dos quartos da minha casa lá. Surgiu uma oportunidade, como a minha empresa, ela quebrou, e a empresa que eu trabalhava quebrou, e a Caixa precisava de alguém que desse continuidade no serviço. Eu tinha aberto essa empresa, né? E aí eles me contrataram para continuar fazendo o serviço. Bacana. Foi uma grande bênção do Senhor que eu recebi, e eu continuei prestando serviço para a Caixa Econômica durante 2 anos, um contrato, né, de manutenção durante 2 anos, e foi o que alavancou a minha empresa.
Legal. Então, assim, Deus estava por trás o tempo todo, nos Certeza. ajudando, nos apoiando naquela decisão. E depois desse período de 2 anos, encerrou o contrato e aí eu tive que voar com as próprias asas. Aí eu tive que trouxe a Helmut aqui para o centro da cidade, aluguei uma loja e começamos a tocar o negócio para frente e fomos embora. Aí tentamos a loja lá em Benfica, onde o Luciano entrou, né? A gente teve aquela oportunidade de trabalhar em conjunto. E depois, eu acho que essa é a maior história de superação que eu tenho para te contar, não sei se está no momento, mas depois eu te falo sobre isso. Eu fui obrigado a fechar a loja por uma razão, por uma questão de saúde. Eu tive que fechar. Beleza, então vamos dar uma pausinha aqui, daqui a pouco você vai contar ela. E aí eu quero, a Bíblia diz honra quem honra, né? E aí eu quero honrar essas pessoas que acreditaram no nosso podcast, passando endereço. Então, pessoal, mas por final eu procuro aqui direitinho e passo. Mas eu já quero adiantar que, né, uma delas é a Helmut, soluções em tecnologia. Tô falando direito? Helmut? É isso mesmo. E aí tem um motivo de Helmut, né? Tem um motivo de Helmut, Qual que é, não é? Então, Helmut, na verdade, é a junção do meu nome com o nome da minha esposa. Ah, né? sim. Porque o HE significa Henrique, né? O EL, que eu juntei os 2 Es num só, é Eliane. Ah, sim. Né? Então é HE de Henrique, é L de Eliane e Monte de Monteiro, que é o sobrenome dela. Então, deu Helmut. Simples assim. Então, pessoal, e daqui a pouco o Henrique vai estar falando também, né, esse novo não, né, já está consolidado também o projeto aí da Helmut Business School, ele vai estar falando também daqui a pouquinho, mas quero também honrar aí o Daniel, né, que faz adesivos, banners, cartão de visitas, né, ele fez esses adesivos aqui, ó, do troféu, tá? E aí a gente, assim, pessoal, eu não teria nem mais obrigação, tá? Quando eu fechei com eles, eu falei que seria para o primeiro podcast, mas eu me senti na obrigação de ainda levar mais adiante, até porque a gente não tem mais colaborador, né, nem patrocinador, e daqui a pouquinho eu vou fazer um apelo para você que queira nos ajudar, né? Tá vendo essas canequinhas aqui? Isso tudo, caneca, xícara, isso tudo aqui foi do meu bolso. E aí, ó, tem espaço aqui para sua marca. Tá dos dois lados aqui, mas se você quiser colocar a sua marca, a sua empresa, a gente coloca aqui, né, um lado do podcast, coloca a sua empresa. Garrafinha, mesma coisa. Isso aqui, todos os convidados levam o troféu, leva a canequinha, leva a garrafa, tá? E aí, se você quiser, e tem muito lugar para colocar a marca da sua empresa. Tem esses manguitos aqui, ó. Aqui, ó. Sua empresa pode entrar aqui. Camisa. Eu faço parte do universo das corridas, né? Para quem não sabe, eu comecei por necessidade, devido a diabetes tipo 2. Isso há 10 anos atrás. Comecei por necessidade e hoje virou paixão. Então eu corro faço as corridas de Juiz de Fora e aí eu tenho camisa, né? A gente corre com camisa, né? Short, meião, isso tudo a sua empresa pode entrar também, né? Além do nosso material aqui do nosso podcast. E aí também quero mandar um abraço também à nossa amiga Marcele, da RV Premia. Eles confeccionaram esses troféus, e lá eles fazem troféus, medalhas, né? Você que tem aí algum evento, seja no colégio, qualquer lugar, né? Você quer premiar aí, então entre em contato com a RV Premia. Daqui a pouquinho eu vou estar dando contato também. Então, como eu disse, pessoal, não teria mais obrigação, né? Então, assim, nas próximas histórias que nós formos contar aqui, a Helmut vai estar sempre com a gente, né? Novidade, eu estou montando um estúdio
lá em casa, tá bem bacana. Mas vou continuar aqui também, contando histórias aqui também, né? Seja do ramo empresarial, do ramo esportivo, e aí não é só de corrida não, né? Ciclista, qualquer que seja a modalidade de esporte, a gente vai estar contando, porque, como eu sempre digo, todo mundo tem uma história de superação e nós vamos estar contando aqui. Beleza? Por falar em corrida, eu quero mandar um abraço aí ao Odair, que é o coordenador da nossa equipe Vem Correr. Equipe Vem Correr. E mandar um abraço aí a todos da equipe. Nós temos lá corredores de elite, que está sempre pegando pódio ali entre o primeiro e quinto lugar. Um abraço para o Flávio, para o Pedro Arcanjo, né, que presta assessoria de corrida. Um abraço para eles. E toda a equipe, independentemente, né? Cada um tem o seu esforço, a sua história de superação. Cada corrida é uma história de superação. Eu que o digo, né? Às vezes pode ser 5, pode ser 10. Toda ela tem o seu sacrifício. E aí, também quero aproveitar e pedir, que eu não tenho feito isso, pedir para você se inscrever no canal. Nós já estamos lá com o primeiro episódio, que foi o Gedaí Reis, corredor, né? Que sofreu um infarto e, assim, para a ciência ele não poderia mais correr e está correndo aí igual um garoto, já está chegando, eu acho que os 65 anos. Se não for o maior, um dos maiores maratonistas que Juiz de Fora tem, e ele contou a sua história aqui. E aí eu quero aproveitar pedir para você esteja se inscrevendo no canal, compartilhe, comente. Como eu disse no primeiro episódio, você que é hater, né, que tem o prazer de só criticar, não estou falando para você que às vezes faz uma crítica, né, dá uma sugestão, não é para você não, é para aqueles que realmente, num podcast de 1 hora, 2 horas, 3 horas, o cara vai lá, não vê nada de bom e só critica. Não perca o seu tempo, eu posso muito bem excluir essas conversas, mas não vou fazer, só não vou dar ouvido. Vem para a equipe, vem correr e costuma com nós. E se eles permitirem, isso aqui vai ser o nosso jargão também. Se inscreva e costuma com nós. Beleza? Então vamos lá, prosseguindo aqui. Agora, assim, eu coloquei aqui a dificuldade da pandemia. Se não for essa história de superação, se for, beleza, você já conta ela também. Uhum. Mas eu sei que todo empresário passou perrengue, aí todo mundo... Sim, mas no caso especificamente da pandemia, para mim não teve dificuldade. Não, pelo contrário, para mim a pandemia, evidentemente, do ponto de vista comercial, do ponto de vista humano, foi uma tragédia. Sim. Que aconteceu. As pessoas que nós conhecemos, que infelizmente faleceram, toda essa história que nós conhecemos. Mas do ponto de vista empresarial, para mim, não foi um mau negócio. Porque as empresas tiveram que fechar as portas. E os funcionários tiveram que ser colocados em home office. E nenhuma empresa estava preparada para um negócio desse. Então nós trabalhamos todos os dias da pandemia para conseguir colocar as empresas com os seus respectivos servidores, com seus respectivos sistemas, funcionando para que recebesse essa carga de acesso remoto. Então nós consertamos computadores aí, notebooks que estavam guardados dentro do guarda-roupa há mais de 2 anos. Então, assim, do ponto de vista empresarial, financeiro, para mim a pandemia não foi um mau negócio. Evidentemente, repito, né, não estou aqui me congratulando, né, com claro, a desgraça que foi a pandemia, realmente foi. Mas como nós estamos falando de negócios aqui, eu não tive que superar absolutamente nada, a não ser as dificuldades que foi gerada até pelo próprio home office, que foi gerenciar a minha equipe através do home office também, porque a minha equipe também ficou em home office. Então, eles saíam de casa, faziam um atendimento, voltavam, às vezes tinha que vir na loja buscar algum equipamento, alguma coisa, e voltavam para casa. E foi toda aquela loucura que foi a pandemia, cidade vazia. E a gente mesmo assim, nós tivemos que trabalhar, colocar as empresas operando, trabalhando, porque a venda na internet explodiu, né? E as empresas não estavam preparadas para esse boom, para essa explosão. E a nossa empresa, ela foi fundamental para muitas empresas aqui em Juiz de Fora. Eu até falei no primeiro episódio com o Gedaí, parece que ele falou, ele vendia jornal na época.
Aí aconteceu uma catástrofe, que eu não estou lembrado se foi um assassinato no bairro, e aí foi a época que ele vendeu mais jornal. Então, o que eu falei para ele, né? Você não pediu para acontecer a pandemia, aconteceu assim naturalmente, mas aquele ditado que diz, enquanto um chora, o outro vende lenço, né? Verdade, Você verdade. não pediu para acontecer, mas... Então, beleza. E o nosso serviço também foi fundamental para que a economia continuasse trabalhando, Sim, sim. continuasse Sim. operando, né? Então, se por um lado nós tivemos muitas perdas, por outro nós também tivemos essa capacidade de colaborar com a qualidade de vida das pessoas. Legal. Né? Porque, de repente, você, igual você citou aí a questão dos medicamentos que você consome, você não podia mais ir na farmácia buscar. Uhum. Então, precisava que alguém levasse isso até você. Uhum. E todo esse trâmite nós trabalhamos também para favorecer, né? Tanto o lado do empresário quanto o lado do consumidor, que precisava continuar tocando a sua vida normalmente. Sim, sim. Henrique, então agora nós chegamos aí na sua história de superação. Fica à vontade aí. Uma delas, né? Uma delas que eu acho que assim seria a mais marcante. Do ponto de vista Henrique empresário, né? Conforme nós falamos aqui, eu abri uma loja lá no bairro de Benfica, foi onde o Luciano veio trabalhar comigo, né? E foi um momento delicado da minha vida, porque eu tive uma crise de cálculo renal muito forte, e quem já passou por isso sabe o quanto dói, né? E eu fui ao hospital. E no hospital, o médico, eu cheguei lá já com o diagnóstico pronto, eu já tinha tido outras, então eu já sabia o que eu estava sentindo. Eu já cheguei com o diagnóstico pronto, o médico, eu tô com uma dor horrível, é cálculo renal, já tive outras, já sei que eu estou sofrendo. Na verdade, eu queria um alívio, né? Eu fui em busca de um alívio. E o médico, o doutor José Luiz, que me atendeu lá no hospital, não sei nem se eu posso falar aqui, mas eu vou contar porque eu acho que é interessante as pessoas saberem, né? Lá no hospital Albert Sabin, o doutor José Luiz, ele falou comigo, Henrique, vamos fazer o seguinte, pelo que você está me descrevendo, realmente você está com cálculo renal. Eu vou te dar um remédio para dor, e a hora que a dor passar, nós vamos fazer um exame, porque toda dor no abdômen é preocupante. Eu guardei essa frase. Eu falei, então tá. Aí ele injetou o remédio, passou a dor, e fomos fazer a tomografia. E no mesmo lado, no mesmo rim esquerdo, né, que onde estava doendo, tinha um tumor de 2,5 centímetros. E aí o médico falou, olha, você está com um tumor no rim esquerdo e a gente precisa fazer mais exames para detectar se isso é benigno, se isso é maligno. E se for benigno, deixa ele quieto aí. Se for maligno, a gente tem que tirar, porque vai te dar problema. Aí tá. Ele falou, só que nós vamos pedir uma ressonância magnética, porque na tomografia não deu para detectar. Então, fizemos a ressonância magnética e também não deu para detectar se era benigno ou maligno na ressonância. E aí ele falou, olha, então você vai procurar um urologista para poder ver, porque vai ter que tirar isso daí. A gente não sabe, na dúvida, vamos ter que tirar. E aí começou uma saga, porque como eu sou obeso, né, os médicos não queriam me operar. Então, um dos desafios foi esse, né? Uhum. Foi saber que eu tinha um problema e que eu precisava de um médico que me operasse, e os médicos não, procuro fulano, eu procurava o fulano e procuro o ciclano, e não sei o quê. E os médicos, a gente percebe que as pessoas estão fugindo da realidade, né? Então, ali você já começa a perceber a discriminação. As pessoas, elas começam a olhar para você, não por aquilo que você é de fato, mas por aquilo que você aparenta ser. E até que eu cheguei no Dr. Newton Ferreira, que é um urologista. E aí o Dr. Newton viu os meus exames e ele falou, olha, realmente eu concordo com o diagnóstico, nós temos que tirar isso daí para não saber o que está aí dentro. E aí ele falou comigo, bom, vou fazer a cirurgia, né, e vou tirar isso de você, e dentro de 3 dias eu te coloco em casa. A cirurgia foi feita lá na Santa Casa. E o Dr. Newton falou, rapaz, ele brincou comigo e falou assim, rapaz, olha, tem muito tempo que eu não faço a cirurgia num cara grande igual você.
Você vai me dar um bocado de trabalho. O que reforçou o pensamento que eu disse anteriormente, quer dizer, as pessoas não queriam por causa do trabalho que ia dar, né? E aí você vê a qualidade da medicina que nós temos hoje, ao qual nós estamos submetidos. Né? A qualidade isso particular ainda. Particular. Nós pagamos particular. Isso é a qualidade dos profissionais que nós temos hoje. Né? E aí o Dr. Newton fez a cirurgia, tirou o tumor, né? E aconteceu um episódio interessante, Luciano, que eu entendo que foi a mão de Deus, Sim, operando através do Dr. Newton, né? Que ele falou comigo assim: Henrique, aconteceu um negócio interessante na sua cirurgia. Aí eu falei: o que foi que aconteceu? Ele falou: o tumor estava solto aí dentro. Eu só abri você, peguei o tumor assim com a mão, tirei e coloquei no potinho para fazer biópsia. E queimei com o bisturi elétrico, né? Em volta para não ter perigo de voltar, né? Mas ele estava solto aí dentro, estava só esperando alguém chegar e puxar, só tirar. Deus mesmo. É Deus, né? Sim, eu não tenho dúvida. E aí ele me deu um período de 30 dias para ficar na minha casa, né? Esperando a recuperação. E foi nesse período que eu tive que abrir mão da loja lá de Benfica, onde o Luciano... Então eu tinha um sócio lá naquela época, né? Eu passei a loja para o meu sócio e saí e fui cuidar da saúde por causa disso. Porque não foi só esse episódio, né? O médico falava comigo assim: fica tranquilo, fica calmo. E eu sempre falando com o doutor: eu estou calmo, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Minha vida está nas mãos de Deus. Então, se acontecer alguma coisa, que se eu fechar os olhos aqui, a hora que eu abrir do outro lado, eu estou nos braços de Deus. Então, a morte não me assusta em absolutamente nada. Sim. Eu não tenho medo de absolutamente nada. E o resultado da biópsia foi carcinoma. Ou seja, o médico falou comigo: olha, esse é o pior tipo de câncer que tem. Se você não tivesse tido aquela crise renal, o tumor ia ficar quietinho aí dentro. Ele não ia doer, não ia te incomodar. Quando ele chegasse a doer, já não tinha mais o que fazer. Era só esperar você morrer. Então, são lições que nós vamos aprendendo ao longo da vida, né? Que nem tudo de ruim que acontece com você vem para te derrubar, mas às vezes vem para te mostrar uma condição potencial da qual você pode se livrar e ter um benefício muito maior. Então, dali para frente, eu comecei a fazer todos os cuidados que tinha que fazer, né? De ano em ano, fazer ressonância durante 5 anos e tal. E só que junto a isso, junto a essa situação que aconteceu comigo, né? Teve o lado também da minha esposa. Porque ao saber que eu estava com esse problema, ela ficou numa situação, né, muito delicada da sua saúde emocional, por causa do medo, do pavor, né? De repente acontecer algo de pior e até mesmo falecer em função disso aí, ou ficar doente pro resto da vida em função disso. E então foi um momento complicado na minha vida. E para ela também, porque como eu tinha que ficar de repouso absoluto, ela teve que assumir as 2 lojas. E a gente tinha o Vitor em fase escolar. Puxa. Então, você imagina, ela, né? Isso foi uma superação dela até, né? Ela levava ele na escola de manhã, ela ia para Benfica de manhã, ficava na loja, passava em casa, pegava ele, levava para a escola, depois no final do expediente voltava para casa. Isso durante um mês, mais ou menos, que foi o período que eu fiquei impossibilitado de trabalhar, né? Mas assim, então são momentos, Luciano, que a gente vai passando na nossa vida e que vão nos mostrando, né, quem nós realmente somos. Igual você no começo, né, defina quem você é. Paz, todos os problemas que a gente passa na vida nos trazem a esse ponto da humildade. Você saber quem você é e o que você é. Você não é nada. Você não é ninguém. Você é muito bom enquanto você está com saúde. Mas a partir do momento que você perde a sua saúde, você perde tudo que você tem. Então eu não sou diferente de ninguém, né? São lições que a gente vai aprendendo ao longo dos anos, que nós vamos passando por essas dificuldades, por essas necessidades de superar as dificuldades. E você vai vendo, gente, eu não sou melhor do que ninguém, eu não tenho nenhum privilégio, eu sou como qualquer outra pessoa, né? Então eu acho essa uma das coisas mais marcantes, dezenas de outras histórias que a gente poderia contar aqui, em que em todas as coisas nós presenciamos a mão de Deus nos abençoando. Mas a gente contando friamente assim, né, falar, isso aí, mas nós não temos como passar numa conversa como essa as emoções, Sim, sim. né, os sentimentos que foram provocados quando você está na frente do médico
né? E o médico olha para você, olha para o seu exame e fala assim, você está com tumor. Né? Isso provoca em você algumas coisas, e a Eliane naquele momento ela já desabou ali. Naquele momento ela estava junto comigo, do meu lado, ela já desabou ali, né? E aí eu tive que contar para minha família, fui contar para minha mãe desabou. Então não dá para a gente mostrar nessa conversa, né, ainda que contando assim pareça simples, todas as implicações desse negócio. Então a gente teve que ir superando passo a passo cada uma dessas histórias. E graças a Deus, né, superamos isso, estamos aí na luta, graças a Deus, já fiz outros exames, está tudo bem. Legal. Pessoal, o interessante da história do Henrique, né, desse momento que ele viveu de dificuldade, enfermidade, é a tranquilidade de saber que poderia morrer, né? E tranquilo, porque o apóstolo Paulo, ele diz que o viver é Cristo, morrer é lucro. E nós que somos cristãos, né? O Henrique, ele é pastor. Mas assim, eu como crente, né, há mais de 30 anos, eu vim passar a ter essa tranquilidade de, assim, de não me preocupar com a morte tem pouco tempo, tem poucos anos. Por quê? Porque, assim, eu sabia como estava a minha vida, a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Deus, eu sabia como é que era. E aí eu tinha medo da morte. Mas quando você passa a ter essa intimidade com Deus, essa confiança em Deus, você não se preocupa. Assim, dizer que ninguém quer morrer, né? A gente que vive na igreja, é porque a gente preocupa lá da esposa, mesmo sabendo que Deus vai cuidar, mas a gente como provedor da casa, a gente tem essa preocupação de deixar a esposa, deixar os filhos, os netos, a preocupação é essa. Mas a gente sabe para onde a gente vai, então a gente tem essa tranquilidade e essa confiança. Digo de novo, né? Isso foi de uns tempos para cá, né? Porque a própria palavra de Deus diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Então assim, a igreja não estou julgando não, tá, pessoal? Mas assim, é fato, a gente não tapa só com peneira não. A igreja tá cheia dessas pessoas assim, que tem o medo da morte. Por que tem medo da morte? Justamente, né, por essa questão de saber da vida que está levando. E eu tinha esse medo também. Hoje em dia, não, estou bem tranquilo, né? Então, já quase finalizando, Henrique, daqui a pouquinho a gente vai para o nosso ping-pong. Você fala então da empresa, o que é a Helmut hoje. A Helmut, conforme eu te falei, Luciano, ela nasceu no momento de crise da minha vida, né? Que o Vitor tinha acabado de nascer e eu não tinha muitas opções, porque eu já estava com 32 anos. Então, já naquela época, já era mais difícil da gente conseguir uma colocação profissional nessa idade. Então, quando eu comecei a Helmut na minha casa, depois passei por uma loja no meu bairro, depois vim aqui para o centro. E a loja sempre foi crescendo, sempre foi desenvolvendo, a gente sempre procurando trabalhar com honestidade, com transparência, com qualidade, que são os 3 pilares que sustentam a empresa, né? Que é a honestidade, a transparência e a qualidade. Desde que eu comecei a trabalhar por conta própria, eu sempre pensei nisso. Então, nós já são 28 anos de história, ninguém fica 28 anos no mercado à toa. Sim, né? sim. Então, a gente sempre procurou trabalhar dentro desse conceito, dentro desse pilar. E ao longo da caminhada, nós fomos aprendendo muitas coisas. Fomos vendo a necessidade até de outros colegas, de outros empresários, e nós chegamos num ponto de perceber que precisávamos mudar a nossa política, né? E não mais só explorar uma atividade comercial, não só explorar um negócio, mas também de ajudar as outras empresas. E aí eu diversifiquei um pouco as atividades da empresa. E aí hoje a Helmut ela se divide em alguns braços,
né? Nós temos a parte da Helmut Soluções em Tecnologia, que é o cerne da empresa, que foi o que começamos, né, lá atrás. Então, nós trabalhamos aqui com toda a parte de venda, manutenção de equipamentos de informática, nós temos contratos de manutenção, atendimentos avulsos, nós trabalhamos com cabeamento estruturado, nós trabalhamos com sistemas de alarme, sistemas de câmera. Então, tudo para proporcionar tanto desempenho quanto segurança para as empresas, né? Mas junto a isso também, ao longo dos anos, nós fomos percebendo, Luciano, que a qualidade da mão de obra caiu muito, mudou muito. A mentalidade das pessoas com relação ao emprego, em relação ao trabalho, mudou muito. Hoje, dentro da ideologia que nós vivemos, as empresas são vistas negativamente pelas pessoas. As empresas, elas são vistas como exploradoras, né? E os empresários são vistos como aqueles que exploram as pessoas. Isso faz parte de uma ideologia nefasta, que tem trazido grandes prejuízos para a nossa nação, grandes prejuízos para as pessoas, inclusive. Sim. E aí nós percebemos ali a necessidade dos empresários de ter uma mão de obra qualificada, de ter pessoas, né, que tivessem uma mentalidade diferente. Então foi onde nasceu a Helmut Business School, que nós, para auxiliarmos os empresários e as pessoas, as pessoas acham que a gente faz só as coisas para os empresários, para as empresas. Não, é para ajudar as pessoas a se enxergarem de uma forma diferente, a pensarem as suas vidas de uma forma diferente. E conforme eu falei, eu sempre acreditei na força do trabalho como o motor da construção de uma vida. Então, se eu quero construir alguma coisa na minha vida, eu tenho que construir a partir do meu trabalho. Sim. Sempre pensei dessa forma, né? E hoje, infelizmente, as pessoas não têm mais essa visão. As pessoas hoje querem as coisas que caem do céu. E não é assim que a vida funciona. Não é assim que as coisas funcionam. Então, como hoje isso se tornou uma coisa cultural na nossa nação, cultural, você vê aí as discussões sobre as gerações, né? Geração Y, geração Z, que são pessoas que estão chegando agora no mercado de trabalho, mas sem nenhuma estrutura do que é trabalhar numa empresa, do seu papel dentro da cadeia produtiva, do desempenho do seu desempenho profissional e como isso impacta a sociedade. Então, nós estamos tendo aí uma microvisão. As pessoas estão olhando para dentro de si mesmas, estão olhando para o seu mundinho, para o seu microcosmo, sem pensar naquilo que as empresas, né, produzem para a sociedade e qual é o seu papel dentro dessa produção. Então, quando nós fazemos... eu vou te contar um caso aqui, né? Um belo dia eu estava trabalhando e um telefone tocou e era uma pessoa, um cliente nosso que tinha comprado um computador com a gente. Ele também era da igreja e eu nem sabia que ele era da igreja, mas ele falou comigo: "Senhor Henrique, eu queria que o senhor recebesse uma homenagem que eu vou fazer." Eu falei: "Ué, tudo bem." E ele colocou um louvor para tocar, né? E botou o telefone perto e foi embora, sumiu. E eu tô lá, e daí depois que acabou de tocar o louvor, ele falou assim: "Você ouviu a música?" Eu falei: "Eu ouvi." "Recebeu?" Eu falei: "Recebi." Né? Dentro daquilo que ele entende, eu falei: "Não, tudo bem, recebi o carinho." E aí veio aquilo que foi para mim um grande despertar da minha realidade. E ele falou comigo assim: "Eu estou te fazendo essa homenagem porque o meu filho se formou hoje como fisioterapeuta. E ele estudou naquele computador que você me vendeu." Poxa, bacana. Então, assim, aquilo ali para mim foi uma mudança de mente, né? Foi uma metanoia, uma mudança de mente enorme. Porque eu percebi que eu não vendia computadores. Eu percebi que eu não prestava serviço, que eu não consertava computadores, mas que eu fazia parte da construção de sonhos e vidas. Pô, legal. Bacana. Entende? Então, esse episódio foi muito marcante para mim. Eu reuni a minha equipe e falei com eles. Falei: "Olha, nós não vendemos computadores. Nós formamos pessoas através do nosso serviço." E falei com eles, né? Falei: "Você já pensou no desdobramento disso? Esse menino hoje se formou em fisioterapia e usou um recurso que nós colocamos à disposição dele através do nosso trabalho. Você já pensou quantas vidas serão beneficiadas em função disso?" Ou seja, vocês ajudam a realizar sonhos.
E ajudamos a vida das pessoas, porque esse fisioterapeuta formado a partir de um equipamento que nós fornecemos, ele vai ajudar você, vai ajudar a mim, vai ajudar outras pessoas. Então, de uma forma indireta, claro que é mérito dele, mas de uma forma indireta, nós estamos presentes em cada serviço que ele executa. Cada vida transformada pelo serviço daquele rapaz, tem um dedinho nosso lá. Oh, legal. E as pessoas não conseguem enxergar isso. As pessoas acham assim, eu tenho que entrar 8 horas, eu tenho que sair 6 horas, eu tenho que brigar para trabalhar menos, para ganhar mais. Microcosmo, microvisão, as pessoas estão olhando só para dentro de si mesmas e elas não conseguem perceber que uma determinada atitude dela vai refletir na vida de outras pessoas. Então, de posse dessa informação, né, eu decidi criar a Helmut Business School para capacitar pessoas com uma nova visão sobre o trabalho, sobre o empreendedorismo, sobre o emprego, porque existe uma diferença, Luciano, entre você ser empresário e ser empreendedor. Você, muitas vezes, tem um empresário, né, que não é empreendedor, e você tem um empreendedor que não é empresário. Como é que explica essa confusão toda aí? Vou pegar até o próprio versículo mesmo que você citou, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todo aquele que é dono da empresa é um empreendedor. E nem todo empreendedor é dono da empresa. Porque o empreendedor é o cara que faz as coisas acontecer. Eu posso ser o dono da empresa e entrar aqui com capital, com dinheiro. E você ser o cara que faz as coisas acontecer. O motor da empresa é você. Então você é o empreendedor. Eu sou só o dono da empresa, eu sou só um empresário. Entendi. Normalmente nós temos o empresário como empreendedor, ou o empreendedor que se torna empresário, né? Porque o empreendedor ou o empresário é aquele que vê uma oportunidade e satisfaz a necessidade daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas que está ali precisando de ter essa necessidade atendida. Mas você pode ser um empreendedor em qualquer setor da empresa. Em qualquer setor. A partir do momento que eu vejo uma necessidade da empresa ou do meu setor e eu tenho uma solução para aquilo ali, eu estou empreendendo. Legal. Então assim, as pessoas não conseguem ter essa visão, as pessoas não conseguem enxergar isso. E eu falo isso aqui com todos os meus funcionários, com os prestadores de serviço da empresa, uma faxineira que fala assim, olha, eu vi um produto de limpeza que vai ser mais eficiente do que o que a gente está usando hoje. Ela está sendo empreendedora, dentro da realidade dela ali, dentro do que ela está fazendo, mas ela está empreendendo. Né? Uma vendedora de Avon, ela é um empreendedor. Um motorista do Uber, ele é um empreendedor. Eles são empresários? Não, mas estão empreendendo. Então é preciso destacar essa diferença, né? Que as pessoas precisam entender. Então, vendo essa necessidade dos empresários, que eu conheço diversos empresários, e todos eles a queixa é sempre a mesma: qualidade da mão de obra, qualidade da mão de obra, qualidade da mão de obra. E vendo isso, eu percebi exatamente essa necessidade das pessoas de terem essa capacitação, terem os seus olhos abertos para essa realidade. E aí a gente fundou a Helmut Business School para criar aqui na escola, né, um ambiente onde as pessoas possam aprender e se profissionalizarem, né, e desenvolverem também o seu lado profissional. E, juntamente a isso também, nós desenvolvemos vários, você viu aí das minhas pós-graduações, desenvolvimento humano, que é exatamente levar as pessoas a ter uma visão diferente da sua vida. Uma visão holística, não simplesmente uma visão microcósmica, mas uma visão holística, né, de como isso impacta na vida das pessoas. E passa por essa questão do desenvolvimento humano. Você precisa se desenvolver. O que é desenvolver? É crescer. Então você precisa crescer como ser humano, precisa crescer como pessoa, precisa crescer como profissional. Então você precisa dessa base do desenvolvimento humano para se tornar o profissional que o mercado necessita, que o mercado exige, mas com essa visão, né, daquilo que você é. Nós temos a Success Consultoria, que é uma empresa que de um lado nós temos a necessidade da capacitação da mão de obra, por outro nós temos também a necessidade do desenvolvimento do empreendedor, ou do funcionário, ou dos empresários, né? Porque não adianta você ter um funcionário super capacitado, super treinado, habilitado, e um empresário medíocre, com uma mentalidade medíocre. Tem que haver uma sintonia, tem que haver uma sinergia, né?
para que todo mundo fique satisfeito, porque a relação de trabalho ela tem que ser uma relação ganha-ganha. O empresário ganha o que ele quer, que ele obtém aquilo que ele necessita, e o funcionário também precisa ter da empresa aquilo que ele necessita. Então, se você não muda a cabeça do empresário, você também não consegue obter do empregado, do funcionário, né, o resultado que ele poderia dar. O funcionário ele precisa se sentir seguro, ele precisa se sentir valorizado, ele precisa sentir que o sonho dele também faz parte do eu como empresário, né, faz parte da minha vida, da minha visão empresarial. Então, se você como meu funcionário tem um sonho, eu como empresário preciso ajudar você a realizar esse sonho. Mesmo que isso signifique romper o nosso contrato lá na frente. Por exemplo, eu tive funcionários aqui que queriam fazer, o sonho da vida deles era fazer fisioterapia. Faculdade de fisioterapia. E eu sabia que dentro do ramo de tecnologia eu não ia poder aproveitar essa pessoa. Sim, sim. Ia chegar o momento da ruptura. Que ele ia ter que fazer um estágio, ele ia ter que fazer, né, os cursos que ele ia fazer, mas mesmo assim eu dei todo o apoio possível. Tudo que foi possível dar de apoio, ajudando às vezes a pagar a mensalidade da faculdade. Né? Então, se esse é seu sonho, eu vou ajudar você. Vou te ajudar pagando uma parte da sua faculdade. Né? E chegou exatamente o momento da ruptura. Chegou o momento que falou, Henrique, agora eu preciso sair. Falei, vai com Deus, Deus te abençoe. Seja o melhor fisioterapeuta que você puder e ajude outras pessoas. E vou sair feliz de saber que eu contribuí, mais uma vez, para o benefício da minha comunidade, da minha sociedade. Então, a gente precisa ter esse trabalho também na cabeça do empresário. Se você não muda o empresário, você não muda a empresa. Se você não muda a empresa, você não muda nada. Né? Então, a coisa mais difícil hoje é você conseguir fazer o empresário entender isso, que ele precisa de uma mudança de mente, que ele precisa não só se profissionalizar como empresário, mas que ele precisa também se humanizar como empresário. Que às vezes as pessoas reclamam muito dos funcionários, mas eles não conseguem perceber que nós somos seres reativos, nós reagimos de acordo com aquilo que nós sofremos. Então, é preciso fazer esse trabalho. E aí a Success Consultoria, ela existe para isso, para trabalhar tanto a empresa quanto o empresário. Então, você vai dar palestras, é isso? As palestras. Né? Palestras e mesmo a consultoria em si. A pessoa está precisando de, por exemplo, rever os seus processos. Nós vamos lá e ajudamos a empresa a rever os processos dela. E o processo ele é fundamental em qualquer tipo de produção, de qualquer fabricação. Então, às vezes, tem processos que precisam ser refeitos, processos que precisam ser eliminados da cadeia de produção, para que ele possa ter uma melhor produção, um melhor resultado daquele investimento que ele está fazendo ali. Né? Consultoria na área de finanças, por exemplo, você viu aí que eu tenho pós-graduação na área de gestão empresarial e finanças. Os empresários muitas vezes confundem a questão da finança pessoal com a finança da empresa, e misturam tudo e acabam tendo problemas lá na frente, né? Gastam dinheiro que não deveria gastar, que não poderiam gastar, e aí depois começa a virar aquela bola de neve, porque chega o dia de pagar o boleto do fornecedor, você não tem o dinheiro, por quê? Porque você gastou como você. Então, essa gestão empresarial aí, ela é uma coisa que realmente precisa ser feita, a gestão financeira precisa ser feita, para que a empresa ela venha, né, a funcionar como ela precisa funcionar. Eu te acompanho nas redes sociais e agora recentemente eu vi você promovendo um evento que você juntou vários empresários de vários ramos. Fala sobre esse evento, se você quiser falar. Isso aí é uma outra vertente da empresa, que é a revista digital de negócios. Ah, sim. Né? Então, assim, tendo em vista a Helmut Business School, que se propõe a capacitar pessoas para o mercado de trabalho, a Success Consultoria, que se propõe a ajudar os empresários a terem uma melhor performance, tanto como empresários como empresas. E nós precisamos divulgar essas realidades, né? Esses resultados desse trabalho. Então, eu criei a revista digital de negócios, onde eu entrevisto empresários, né? Entrevisto contadores, trago informações que são úteis para o dia a dia dos empresários, né? E também divulgo seus negócios.
contando mais ou menos aqui como você está fazendo a sua história, porém dentro da revista digital de negócios. Sim. Entende? E aí aquele evento que aconteceu aqui foi a comemoração da 3ª edição da revista. Legal. Então eu reuni todo mundo que participou das 3 edições, né? E o meu querido amigo Cacá, que veio aqui fazer a cobertura, Cacá Salerno, né, fez a cobertura e foi um sucesso. Foi eu vi. Foi um trabalho muito bacana. O Cacá é uma pessoa muito competente, muito conhecida e é um amigo muito querido. Então ele divulgou o trabalho, né, e foi um sucesso. Muita gente tomou conhecimento da revista e o nosso objetivo é esse. E o interessante, Luciano, é o seguinte, que a revista ela é gratuita. Sim. Eu não cobro nada para entrevistar um empresário, para contar a sua história, para divulgar a sua marca, a gente não cobra, tá? Com a intenção mesmo de fomentar o mercado, para ajudar os empresários a gerarem mais empregos, a terem um reconhecimento maior, né? Então a gente conta as histórias dos empresários, como eles começaram, qual a sua visão de futuro, onde eles pretendem chegar com suas empresas, né? O que eles querem fazer dentro da sociedade, como a gente tem aí. Legal. E temos também, né, o podcast que está aqui, sim, bacana, do qual a Superação faz parte, né? E está aqui, é um negócio, um ramo de negócio da empresa, no qual nós alugamos o estúdio para as pessoas gravarem os seus podcasts e também nós contarmos histórias. Que ontem, por exemplo, eu entrevistei uma das pessoas que participou desse evento que você falou, que é a Mara Brugiolo. Em breve nós vamos estar aqui transmitindo, colocando no YouTube, né, a entrevista que nós fizemos com ela. Está na fase de edição e a gente vai poder contar a história da Mara. Além do espaço do estúdio, podcast, você tem um outro espaço também que você aluga para sala de reuniões, é isso? Isso. Então isso aí é outra coisa que também faz parte, né, da Helmut Business School, que a gente aluga para pequenos eventos, para pequenos treinamentos, né? Nós temos condições de colocar até 50 pessoas na nossa sala ali. Já tem toda a multimídia instalada, bacana, né? Para que as pessoas possam chegar aqui e ministrar um curso, ou fazer um treinamento com a sua equipe, ou fazer um processo de seleção. Então, tudo isso aqui, né, tem duas situações. As empresas podem alugar o nosso espaço, ou aquelas empresas que já têm contrato de manutenção conosco, elas podem usar gratuitamente esse espaço. Legal. Que é uma forma que nós temos também de ajudar os empresários a continuarem crescendo. Bacana, Henrique. Daqui a pouquinho você vai dar o endereço aí, os contatos, mas antes eu queria te parabenizar, né, por esse seu projeto também, que é grandioso, e eu vejo em você uma pessoa assim que não é egoísta, porque você poderia, né, qualificar somente a sua equipe e ser o cara aí de Juiz de Fora, de Minas, do Brasil e do mundo, mas não, você tem essa preocupação, né, de formar profissionais, qualificar profissionais para dar a mesma oportunidade que você está tendo aos outros empresários. Sim, com certeza. Parabéns por isso. Obrigado. Então, dá o endereço aí, os contatos, redes sociais. Então, a Helmut, ela está no centro da cidade, né, na Travessa Castro Alves, loja 50, né, que fica aqui entre a Marechal e a Fonseca Hermes. É uma galeria que não muito atrativa, mas é uma galeria que está no centro da cidade. E nós estamos aqui já há 26 anos nessa galeria aqui. A gente éramos na loja 41, hoje estamos na 50, né? Isso. Que é onde me proporcionou a possibilidade de montar toda essa estrutura na qual nós estamos aqui hoje. Então, nosso contato, né? Os nossos telefones, o WhatsApp é o 329-9841-3631. Tá? O nosso Instagram é helmut.informática, @ helmut.informática, mas que nosso Facebook é helmut.informática também, e acho que é isso, né? Tudo isso a gente vai colocar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Para vocês possam entrar em contato, né? Como eu disse aí, eu acho que foi no episódio 2, eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que Juiz de Fora é um sonho antigo, né, de montar um podcast assim. A princípio, eu não tinha ideia do que seria, do que eu ia fazer nesse podcast, e aí depois Deus me mostrou aí nas corridas, né, muita história de superação ali, e aí quando eu descobri que tinha um estúdio em Juiz de Fora, né, e esse estúdio é desse grande amigo aí de longos anos,
né, eu fiquei muito surpreso. Aí eu apresentei o projeto para o Henrique, né, do nosso podcast, já com o tema de contar a história de superação. Ele, na hora, ele abraçou e abriu espaço. Então, para você que não sabia, tem aí um estúdio muito aconchegante. Tá? Então, entre em contato, você que às vezes não quer montar um podcast, ou quer apenas fazer uma entrevista com alguém, então entre em contato aí com o Henrique, tá? Os contatos vai estar na descrição do vídeo. Partindo para o final, daqui a pouquinho nós vamos ter o nosso ping-pong. Pessoal, agora eu vou ter que também passar o nosso parceiro, o Henrique já divulgou aí da Helmut, o serviço dele, endereço. Eu tenho que honrar aqui como eu disse, não teria mais obrigação nenhuma, né? Quando eu conversei com o pessoal, seria para o primeiro episódio, tá? Mas eu me senti na obrigação ainda de estar contribuindo, divulgando essas pessoas que também acreditaram no nosso podcast. Como é que é o nome das pessoas aí, Luciano? É o RV Premia e o DV AD Daniel. Cara, eu vou ver aqui, mas não, tranquilo, eu só quero mandar um abraço para eles, né, para os colegas empreendedores, e dizer para eles também que nós pudemos fazer para ajudar, né, como uma retribuição aí pela ajuda que eles deram a você aí. Legal. Me procurem para a gente sentar e conversar e ver como nós podemos ajudá-los. Beleza. Né? Bom. E deixar de lado essa questão aí igual você falou, não tenho obrigação, não. É a nossa obrigação moral, né, de fazer, e eu conheço o seu coração e sei o que você está fazendo. Obrigado. Aqui, né, é porque você realmente reconhece e é grato àquilo que eu estou falando. Não é uma questão de obrigação, mas é uma questão de gratidão. Sim, né? Gratidão. Eu sei que essa é a palavra. Eu sei que você, pelo que eu conheço do Luciano, é um cara que tem um coração enorme, e você está fazendo isso por gratidão, por reconhecer que no momento que você precisou, eles estavam ali para te apoiar e te ajudar. Isso, e eu também quero fazer parte da história deles. Não estou aqui querendo, né, oferir lucros, né? Não, sim. Mas se eles te ajudaram, eu também quero ajudá-los também nas suas necessidades. Então, se precisarem de alguma coisa, está aqui à disposição. Legal. Tá? Vou falar com eles, né? E eles vão ver nessa história aí, esse podcast, e com certeza vai agregar muito para eles. Vai ser um prazer ajudá-los. Legal. RV Premia, Rua Antônio Lagrota, 21, Mariano Procópio. Telefone 988-55-5713. 988-55-5713. Eles, então, confeccionam medalhas e troféus, né? Acrílico, MDF e outros materiais. Brindes personalizados, e eles enviam para todo o Brasil. Então, faça o seu orçamento. Mais uma vez, obrigado, RV Premia, aí, também por a parceria que fez conosco, acreditando aí no nosso projeto. É JD Adesivos. Então, eles fazem adesivo, banners, lonas, placas, cartões de visita, panfletos, wind banner, entre outros. Tá? O telefone Daniel 988-999575, 32, tá? Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais. 32 988-999575. O endereço do Daniel é ali na rua Paulo Garcia. Eu não estou lembrado do número, mas vai estar também na descrição do nosso vídeo. Pessoal, e para você aí, você empresário, empreendedor, profissional liberal, entre em contato conosco, tá? Para nos ajudar também nesse projeto. São histórias inspiradoras, como aí do Henrique, da Graziele, nosso segundo episódio, do Gedaí, nosso primeiro episódio, e muitas outras histórias que vamos contar aqui, com certeza vão inspirar você que está passando por um momento de dificuldade igual, né, semelhante, e viu na solução ali do problema desses nossos amigos, nossos convidados que estarão aqui. De repente pode ser algo que vai te ajudar muito, beleza? Então você que é empresário, nos ajude a contar essa história. Como eu disse aqui, ó, vai ter espaço nessa caneca, tem espaço nessa garrafa,
nas nossas camisas de corrida, tá? Entre em contato conosco. Henrique, mais alguma coisa que você queira falar aí que faltou, meu querido? Não, tranquilo, tá tudo, beleza. tudo de acordo. Então vamos pro ping-pong aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, enquanto eu procuro aqui, eu quero dizer também que eu sou corretor de imóveis, tá? E aí eu até coloquei na camisa, ó, o podcast Luciano Oliveira, corredor. Então eu sou corretor de imóveis, e aí você que quer realizar seu sonho, você que quer sair do aluguel, ou até você mesmo que quer investir em imóveis, ou quer tranquilidade lá em área rural, entre em contato conosco, tá? Eu trabalho com 2 carteiras, tenho parceria com 2 imobiliárias, uma com a carteira só de imóveis em área rural, você quer seu lote, sua granja, seu sítio, fazenda, tá? A gente tem uma carteira vasta aí em Juiz de Fora e região, cidades próximas aí, com certeza uma há de atender você. Ou você que quer mesmo aqui em área urbana, apartamento, desde seu apartamento simples, Minha Casa Minha Vida, ou até aquele apartamento de luxo, ou para morar, ou para investir, né? Então entre em contato conosco, tá? Também vou colocar meu telefone na descrição para que você entre em contato e nós vamos conversar pessoalmente. Dito isto, vamos ao nosso ping-pong. Primeira delas, o que o Henrique prefere, praia ou montanha? Praia. Praia? É mesmo? Com certeza. Ah, legal. Ler um livro ou assistir um filme? Ler um livro. Ah, bacana. Medo de alguma coisa? Tem um medo? Medo de sofrer. Medo de sofrer. Um sonho? Um sonho. Rapaz, um sonho. Eu sei que tem vários. Mas... eu escolhendo um aqui para ver a minha família bem. Ah, legal. Bacana. Prefere verão ou inverno? Inverno. É mesmo? Eu também. Frio. Eu também. Assim, eu prefiro o inverno, mas só por conta da fibromialgia da minha esposa, que ataca muito no frio, né? Dói lá do dedão do pé até o fio de cabelo da cabeça. Aí a gente, né? Mas eu gosto mais do frio. Ela já prefere o calor por causa disso, que aí fica mais tranquila. O que te inspira? O Evangelho. Ah, bacana. O que te irrita? Falsidade. Isso aí. Uma outra cidade que você moraria? Olha, Uma cidade que eu tirando Juiz moraria? de Fora, claro. Belo Horizonte. É mesmo? Você gosta? Trabalhei lá durante um tempo. Trabalhei lá durante um tempo. Gostei de lá. Ou melhor, então, tem uma outra cidade que eu moraria também, que seria Piúma. Piúma? Praia. Ah, tá. Eu, assim, é um sonho, né? Eu, apesar de ter nascido lá na Paraíba, fui para o Rio de Janeiro com 2 anos de idade. Aí fiquei no Rio de Janeiro 30 anos, estou há 30 anos em Juiz de Fora. Meu sonho é voltar para Paraíba. João Pessoa, estive lá em março agora. Que cidade, cara. Uma orla, praia, água quentinha, né? Como as praias do Rio, aquela água gelada, praia quentinha, qualidade de vida, custo de vida legal. É claro que eu não sou fantástico, porque o Fantástico foi fazer uma matéria sobre lá, dizer que é uma cidade bacana, ó, explodiu lá e todo mundo quer morar em João Pessoa agora. Mas eu, em nome de Jesus, brevemente vou estar retornando à minha cidade. Perguntei sobre o seu maior desafio. Meu maior desafio é ser exemplo para o meu filho. Legal. Esse é o meu maior desafio. Bacana. Bom, então é isso, Henrique. A gente tem uma surpresa aqui que a gente não vai conseguir projetar. Vai? Pô, legal então. Então vamos olhar para a TV aqui, ó. É meu irmão. Eu sou irmão do Henrique e eu vim aqui dizer falar um pouquinho sobre o meu irmão. Eu lembro que quando ele começou, ele estava lá no bairro Cidade do Sol, lá em cima, no morrão, e a gente estava sem muita perspectiva, né? Abriu uma loja na Cidade do Sol, ainda mais lá em cima no morro, mas isso aí não impediu ele de lutar, de ter resiliência, de se esforçar e de ser a pessoa que ele é hoje. Meu irmão,
Um grande abraço para você, Deus te abençoe. Continue a luta, porque a gente tem que seguir em frente. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor. Bom, a gente tem muita história junto, mas eu queria compartilhar um pouquinho sobre a conquista do título de bacharel em administração. Eu pude acompanhar de perto, estive junto ali, coincidiu com o início da carreira ministerial, né, do ministério pastoral dele. Foi um momento muito intenso das nossas vidas e a gente vibrava a cada trabalho entregue, né, a cada nota de prova que saía, a gente via a aprovação, o riso, né, a conquista, a realização do sonho acontecendo a cada passo. E eu tenho muito orgulho disso, porque hoje a gente já tem várias pós-graduações, tem vários cursos de especialização e ele tem buscado a cada dia conseguir ajudar as pequenas empresas, os empreendedores a conquistar uma qualidade de vida melhor para si e para suas famílias. E isso me deixa muito orgulhoso. Um forte abraço, pessoal. Eu sou Eliane, esposa de Henrique, e estou aqui simplesmente para dizer para ele que ele é um grande homem. E nós já passamos por muitas histórias de superação, né, Henrique? E todas elas nós conseguimos vencer. Porque juntos nós somos mais fortes. E o nosso cordão é um cordão de 3 dobras. Porque sou eu, você e o Senhor. E gostaria de te dizer que a gente está junto em qualquer situação. Não dá para parabenizar você pelas superações todas pelas quais você já passou. E a gente sabe que não são todas, mas você tem vencido todas elas. Porque você é uma pessoa abençoada, você é um homem inteligente, é um homem dedicado, é um homem que sempre se preocupa com a família, sempre se preocupa com o bem-estar meu, do Vitor. E só tenho a dizer que Deus te abençoe grandiosamente. Amo você. Então é isso aí. Foi... Essa eu realmente não esperava. Foi realmente emocionante ver aqui meu filho, meu irmão, né, que também tem uma história de superação muito grande. Esse menino, meu irmão, ele passou por 4 cirurgias no coração. Nossa, vamos contar um dia. Um dia a gente conta. Então, assim, ele lembrou dessa parte aí que eu não tinha pensado. Quando a gente fala na Cidade do Sol, né? Realmente a minha loja tinha tudo para dar errado. Eu estava longe do centro, longe do centro da cidade, longe do centro do bairro, né? Mas em momento algum eu deixei de acreditar. Legal. Né? E aí você precisa dessa crença. Muito obrigado. E a família sempre junto, né? Família sempre junto. A Eliane, ela é uma guerreira, né? Uma pessoa realmente fantástica que Deus me concedeu para ficar comigo, né? Ser minha companheira. E esse menino, meu filho, ele contou ali, falou sobre essa questão do meu bacharelado de administração, e foi tudo junto mesmo, né? Deus chamando para o ministério e eu fazendo a administração de empresa, então foi tudo muito, muito complicado, mas graças a Deus superamos, né? Pô, legal. Então, e o Vitor também, né, que fez mestrado em filosofia, um menino que... Eu sou um homem abençoado. Amém. Essa é a questão. Legal. Né? Eu sou um homem muito abençoado, graças a Deus. Fico feliz por isso, e isso aí foi o mínimo que a gente podia oferecer para você. Mais uma vez, assim, obrigado por ter confiado, acreditado no podcast. A gente está bem no início, né? Mas, assim, eu tenho certeza que Deus não me colocou aqui à toa, porque a gente orou a Deus, né? Para que Ele confirmasse. E, assim, Ele tem confirmado. E é tudo no tempo dEle, né? E eu também... Eu lembro quando eu sofri aquele acidente, né? É claro que eu não lembrava de nada, cheguei a ficar em CTI, e aí a minha esposa falou das pessoas que se mobilizaram naquela época, né? Uma foi o Luiz, né? Pai do Jonathan, que faleceu, nos deixou. E outro foi você. Ela falou que vocês se mobilizaram naquela época, né? Em conseguir alimento para a gente. E não sei de onde apareceu o dinheiro lá também para pagar as contas. Então, assim, obrigado. Obrigado também por isso, né? E que Deus te abençoe. Amém.
e faça prosperar cada vez mais a sua empresa. Parabéns aí por esse projeto de estar ajudando outras pessoas através da sua empresa. Obrigado pela surpresa, que realmente foi um teste de coração aqui, né? Eu não esperava, não foi combinado, eu realmente não esperava, fiquei realmente emocionado. E agora só, assim, né, continuando aqui a rasgação de seda, eu só fiz o que eu fiz, Luciano, né? Porque eu acreditei no seu projeto, porque eu conheço você. Obrigado. Eu sei da sua integridade, eu sei da sua... do mesma coisa que a minha esposa falou ali, né? Do nosso cuidado com a nossa família. Sim, sim. Né? De pensar primeiro neles do que em nós. Tudo que a gente faz é para o bem da família, né? Então a gente precisa trabalhar nisso aí. E tem uma história que você não contou, mas não sei se você vai se lembrar disso também, que você também tentou entrar para o ramo do empresariado. Você montou uma lanchonete lá em Sim. né? E eu estava lá no dia do lançamento da lanchonete, né? Que depois acabou não dando muito certo, mas você também é um batalhador. Obrigado. Você também é um cara trabalhador. Você tem 2 filhos, o Felipe está aqui, o Júnior também trabalhou comigo, né? Que são pessoas que carregam em si a sua índole, tudo aquilo que você ensinou para eles. Eu acho que é muito importante a gente destacar isso. Obrigado. Né? Então, não estou acreditando simplesmente porque eu estou ganhando alguma coisa. Estou acreditando porque eu conheço que você, reconheço que você está querendo fazer alguma coisa para mudar exatamente a nossa sociedade, para mudar aquilo, a forma como nós vivemos hoje. Né? Então, conte com o meu apoio. Estou aqui para te ajudar naquilo que for possível. Né? E sempre que eu puder, estarei presente aí, direto ou indiretamente. Você sabe que você pode contar comigo. Te agradeço. Muito obrigado. É realmente isso, né? A gente vai ajudar, sim, contando histórias de superação, como eu disse anteriormente, né? Que vão inspirar outras pessoas a enfrentar os seus momentos de dificuldade e superar. E uma das coisas, pessoal, aqui do podcast, eu não quero só estar contando histórias, né? O intuito principal é contar a história, mas eu quero fazer parte da história. E é por isso que eu preciso, né, de apoio, né, de patrocinadores, porque eu quero ir lá ajudar aquela pessoa que está precisando de uma cesta básica, né, colocar um telhado, não sei, precisa de uma cama. Né, eu quero fazer parte da história das pessoas para futuramente a gente estar contando. Então eu conto com você também, com o seu apoio, entre em contato conosco. Já vou falar aqui meu telefone, mas vou colocar na descrição. É o 32 984 07 7519. 32 984 07 7519. Tem algumas pessoas que colocam um QR Code para Pix. Eu não queria fazer isso não. Tá? Espero não precisar. Mas se for o caso, futuramente a gente coloca. Mas eu queria assim, só que você entrasse em contato comigo e nos apoiasse nesse projeto. Então nós ficamos por aqui. Obrigado, Henrique, mais uma vez. E até o próximo podcast, o quarto episódio, pessoal. Eu já estou com a lista de mais ou menos umas 30 pessoas. Todo dia está chegando alguém, indicando alguém para contar história. Como eu disse, todo mundo tem uma história de superação. Mas eu vou passar à frente, vou tomar a liberdade de passar à frente. O quarto episódio, vou estar contando a história do Adilson. Adilson é um corredor de corrida, fazia atividade, era ciclista, corredor. E aí ele sofreu um acidente de carro ali perto na BR, perto da Suprema. O carro dele deu problema, ele encostou e parou. E estava pegando uma ferramenta ali atrás, um outro carro veio de uma senhora e impressou ele no carro, ele perdeu as 2 pernas. E amputou as 2 pernas. Ele está fazendo fisioterapia. Ele já voltou. Ele está fazendo fisioterapia e se vocês virem o vídeo dele, já faz, né, malha ainda, mas ele precisa das próteses. E aí eu vou pular ele à frente, vai ser o próximo episódio, né, porque a gente vai reforçar a campanha que ele já está fazendo para adquirir as próteses dele, tá bom? É o Adilson. Eu encontrei com ele na última corrida e eu vou estar contando a história dele. Provavelmente vai ser na praça, né? Porque o local aqui, nem lá em casa, no meu estúdio,
Lá, aqui é só o segundo andar, lá é 5. Então, para ele subir de escada não é possível. Então, a gente vai contar essa história dele numa praça próximo à casa dele. Beleza? Então, aguarde aí o próximo episódio do nosso podcast História de Superação, e a próxima pode ser a sua. Grande abraço. Bom, pessoal, estamos aqui com Henrique Borges, é o CEO, o gestor da Helmut Soluções e Tecnologia. Soluções e Tecnologia. Isso. E agora também, né, com um projeto grandioso de curso. Ele vai estar falando sobre isso aí. O Henrique é um amigo de longa data, né? Ele conhece um pouco da nossa história. Daqui a pouquinho eu vou me apresentar para vocês. E também conheço um pouco da história do Henrique, né? Hoje um empresário, graças a Deus, bem sucedido. E brevemente nós vamos estar contando a história de superação dele. Também tem uma história de superação. Como eu disse, né, todo mundo tem uma história de superação. O Henrique não é diferente, eu também tenho a minha. Esse podcast com certeza será um momento, também uma história que a gente vai contar aqui futuramente, mas o Henrique vai estar falando aí. Eu quero fazer 2 agradecimentos. Primeiramente, como vocês sabem, todo início de projeto, né, nós temos dificuldade, a gente buscou várias parcerias, mas as pessoas ficam em dúvida, né? E o Henrique acreditou nesse projeto. Então eu quero agradecer primeiramente a ele por abrir essa oportunidade da gente realizar esse sonho desse projeto do podcast, onde nós vamos estar contando histórias de vida. E um outro agradecimento é que o Luciano, que é meu filho, né, depois eu vou mostrar ele, é o editor, é tudo. Ele começou, se hoje ele é o que é na informática, ele começou com o Henrique. E aí eu te pergunto, Henrique, você imaginava que um dia, né, você que iniciou o Luciano, você hoje teria aí esse projeto de estar com essa escola na informática? Hein? Na verdade, primeiramente eu que agradeço por ter nos permitido participar do seu projeto, né? E abracei porque creio na importância de nós divulgarmos a informação sobre a vida das pessoas. Com relação à questão do Luciano, né, do Júnior, nunca imaginei, mas como eu sempre digo, Deus sempre nos surpreende, né? E o mundo dá muitas voltas. Então, aquilo que nós fizemos lá atrás foi o lançamento de uma semente, e hoje nós estamos colhendo o fruto de algo que realmente demandou o trabalho dele, mérito dele de fazer isso. Eu simplesmente lancei a semente e ele foi em frente. Então, parabéns para o Luciano, parabéns para você pela educação que você deu ao seu filho também, fazendo dele um homem de bem, né? E eu fico feliz de ter, de alguma forma, participado da construção do caráter e da profissão do seu filho. Legal. Henrique, obrigado e parabéns para você também. Agora, fala aí do seu projeto aí da Helmut. Então, a Helmut Soluções em Tecnologia, ela surgiu como uma empresa de informática, de venda, manutenção de equipamentos de informática, mas com o passar do tempo nós fomos sentindo algumas outras necessidades dos nossos clientes e fomos nos adequando, fomos mudando o foco da empresa. Nós começamos como Helmut Informática e depois mudamos a razão social para a Helmut Soluções em Tecnologia, e hoje nós temos vários braços. A Helmut, ela se desmembra em vários braços que atendem às necessidades dos nossos clientes. Então nós temos a Helmut Soluções em Tecnologia, que continua trabalhando com a informática. Nós temos a Sucesso Consultoria, que presta serviço de consultoria para empresários, pequenos empresários e empreendedores. Nós temos a Helmut Business School, que é uma empresa que presta treinamento e desenvolvimento profissional para as pessoas, né? E essas são as divisões, né, da Helmut, que hoje nós estamos atuando aí para trazer soluções para os nossos clientes. Então, a Helmut cresceu bastante, graças a Deus, ao longo desses 28 anos de empresa. Legal. Pessoal, então, para você que não sabe, o estúdio aqui, né, está na Helmut Business School também. E você que não sabe que em Juiz de Fora tem um estúdio para gravação, né? Às vezes você quer fazer uma entrevista com alguém ou até mesmo montar seu podcast, entre em contato com o Henrique. Daqui a pouquinho a gente vai estar passando o telefone, né? Vamos estar mostrando as instalações, né, com a autorização dele. E é um estúdio que vocês vão ver que não deixa a desejar com outros centros que você está acostumado por aí. Beleza, Henrique? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Deus abençoe. Amém, querido.